Graça e paz a todos. Vamos lá, bem rápido. Eu preciso que você abra sua Bíblia em 4 passagens. Elas vão ser curtas. Apenas uma delas vai ser mais longuinha. Eu preciso que você vá demarcando aí. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 2. Abre lá. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler do verso 15 ao 17, aí você deixa marcado aí. E aí você vai pular para Deuteronômio capítulo 1. Esse aqui vai ser o texto mais longo. A partir do verso 34 até o 46. Primeiro texto, Gênesis 2, do verso 15 ao 17. Segundo texto, Deuteronômio capítulo 1, verso 34 ao 46. Outro texto está em 1 Crônicas, capítulo 22, versos 6 ao 9. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9. Se você não conseguir achar, anota aí, anota no seu celular, anota num papel, você medita depois. Eu vou sair de um texto e já vou ler o outro bem rápido. Não posso ficar esperando você encontrar tudo aí, irmão. Senão a gente vai terminar tarde e eu tenho muita coisa para falar. Quem achou o primeiro texto? Gênesis 2, diga amém. Vixe, tá feio o negócio, hein, irmão? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Vamos lá, Gênesis 2, do verso 15 ao 17, nos diz isso aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá, é o tempo de eu abrir a minha aqui também e você também. Do verso 34 ao 46 diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Aqui é Moisés falando ao povo: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrastaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Próximo texto, 1 Crônicas 22, do verso 6 ao 9. 1 Crônicas 22, do 6 ao 9. Diz aqui:
Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Agora o último texto, 2 Coríntios 12. Do verso 7 ao 9. Aqui é Paulo dizendo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, o intuito dessa palavra nessa noite é nos preparar para algo que está além da nossa compreensão de momento. Há coisas que eu e você não conseguimos compreender no exato momento em que Deus fala conosco. Certa vez, Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro, como sempre, que era o impulsivo, que era o que sempre falava primeiro, que sempre agia primeiro, Pedro vira para Jesus e diz assim para ele: não, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, o que eu estou fazendo agora, cara, você não entende. Você não consegue compreender o que eu estou fazendo agora. Mas lá na frente, depois de algum tempo, você vai compreender. O intuito dessa palavra, querido, talvez seja para que você a compreenda lá na frente. Talvez você não vai conseguir assimilar tudo que você precisa agora, e não vai conseguir entender o que Deus quer falar. Eu espero que você consiga entender, mas se não, você vai compreender lá na frente. Se você observar, eu li 4 textos, e se você é bom de interpretação de texto, você deve ter conseguido captar a mensagem central nesses 4 textos. O que esses 4 textos têm em comum? Alguém aí que captou consegue falar para mim? Sobre? Os 4 textos, há algo que Deus fala nele. E, querido, nos 4 textos nós vamos ver uma negativa de Deus. Deus falando não. Os 4. Se você observar bem, nos 4 textos Deus está falando não. Não comas, não faça, não vai entrar, não vou tirar o espinho na carne. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre os nãos de Deus. Talvez, por isso que eu disse que talvez você não vai compreender o não dele agora, mas lá na frente você vai compreender porque que ele te diz não. Talvez você não tenha compreendido porque Deus tem dito não para você agora. Deus, deixa eu ir, deixa eu fazer. Não. Mas por quê? O meu não, por hora, te basta. Porque, querido, é assim que muitas vezes o não de Deus vai funcionar para nós. Por isso é preciso que nós aprendamos a lidar com as negativas de Deus. Não compreendemos agora, mas ainda que eu não compreenda agora, eu preciso confiar que o não dele me basta. Que o não dele é suficiente para mim. Que o não dele está operando e me guardando além do que eu possa imaginar. Sabe, irmão, eu vou te dar uma palavra: Deus não está preparando filhos mimados. Filhos mimados não sabem lidar com o não de Deus, e filhos maduros sabem lidar com o não de Deus.
E ao contrário do que nós pensamos, a negativa de Deus também faz parte dos seus planos para nós. Eu vou ler uma passagem daqui a pouco que fala que, pois todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem nele o sim, por meio dele o amém. Só que nós achamos que Deus só fala sim. E os nãos de Deus também fazem parte dos planos dele para as nossas vidas. Você entende isso? E por não entendermos isso, nós agimos compulsoriamente. Agimos desenfreadamente. Irmão, um carro, ele precisa de freio. Porque senão ele vai avançar o semáforo. E por avançar o semáforo, querido, ele vai causar acidentes. O não de Deus é o freio que você precisa para você não causar danos a si mesmo. Quando Deus diz não, Ele está dizendo, está na hora de você parar. Quando Deus diz não, Ele está querendo te mostrar, se você continuar, você vai se acidentar. Quando Deus diz não, Ele está te mostrando que se você avançar, vai trazer prejuízo para si e prejuízo para outros. Veja, querido, olha que interessante isso. A Bíblia começa com o não de Deus. Por que eu li o primeiro texto de Gênesis 2? A história da humanidade começa com Deus dizendo não ao homem. Não foi isso que nós lemos? Deus disse não para o primeiro homem da história: não comereis desta árvore. E tem gente achando que Deus só diz sim para as suas vontades. Tem gente achando que Deus tem que falar e satisfazer todas as suas vontades. Não. A primeira coisa que Deus falou para o homem foi: você não vai comer dessa árvore. Você pode comer de tudo que eu criei, mas dessa aqui você não vai comer. Deus disse não para Moisés, irmão. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas ele ouviu um não do Senhor. Você não entrará na terra que eu prometi aos filhos de Israel, Moisés. Por quê? Porque você pisou na jaca uma única vez. Naquela vezinha que você tinha que ter acertado, que você errou, por causa disso, a consequência é que você não vai entrar na terra que eu prometi. E no mesmo texto, onde Deus diz não para Moisés, Ele diz não também ao seu povo. Porque veja, Deus manda, através de Moisés, os espias para espionar a terra. Eles voltam com relatório, ficam com medo, cria todo aquele sanhaço no meio do arraial. Depois o povo, depois que Deus repreende o povo fica pesaroso e fala: não, então vamos subir, já que o Deus falou, vamos subir, mas já era tarde. Porque eles haviam desagradado a Deus, então eles propõem no coração subir contra os inimigos. Aí Deus vai para Moisés e fala: Moisés, fala para esse povo não subir, porque se esse povo subir, eles vão perecer. Então veja, aqui Deus está dizendo para o seu povo: não vá para a guerra. Só que Deus também disse, querido, não para Davi. Quem era Davi? A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus ouviu não. E você acha que você é melhor do que eles? Então se prepare para o não, porque na sua trajetória você vai ouvir muitos nãos de Deus. Amém. Não tem esse relacionamento para você. Não tem esse trabalho para você. Não tem essa amizade para você. Você está pronto para isso? Veja, Deus disse não para Davi: você não construirá um templo para mim, irmão. Imagina Deus falando isso para o cara que era o homem segundo o seu coração. Veja, não era uma boa intenção de Davi construir um templo em honra do Senhor. Deus virou para ele e falou assim: ó, legal, hein? Parabéns, mas você não vai construir, porque as suas mãos derramaram muito sangue. Quem vai construir vai ser aquele que se levanta de você. Agora veja, não é só para esses homens que Deus disse não. Deus disse não para Paulo. Um espinho na carne de Paulo. Aqui está implícito, no texto que nós lemos lá de 2 Coríntios, não fala não, mas o não de Deus está implícito lá, porque Paulo rogou 3 vezes para que o Senhor arrancasse aquele espinho, e Jesus falou assim para ele: não vou arrancar não, Paulo, não vou arrancar esse espinho, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, querido, eu quero te dar essa palavra: o não de Deus te protege. O não de
de Deus, querido, vai guardar você. Só que muitos de nós traduzimos o não como falta de amor. Ai, Deus me disse não. Ai, alguém me disse não. É porque não me ama. Muitas vezes a pessoa que te diz não, ela está amando você. Só que a maioria de nós interpreta os nãos de forma errada. Deus, querido, Ele não põe alguns limites para vivermos limitados, mas para vivermos protegidos. Se Deus diz até aqui você vai, não é para limitar você, é para proteger você. O não serve para nos ensinar o caminho da obediência e nos prevenir de quedas. Esse era o intuito de Deus com Adão. Por que Deus disse não para Adão? Porque Deus não queria com que o homem caísse. O não de Deus para Adão era para que Adão fosse exercitado na obediência. Quando Deus te diz não, Ele está buscando sua obediência, Ele quer exercitar a sua obediência. Quando Deus te diz não, Ele está querendo evitar a sua queda. Esse era o intuito de Deus falar para Adão: não coma. O não também serve para nos corrigir, como foi com Moisés. Como consequência de seu erro, Moisés foi disciplinado, não tendo a sua entrada na terra prometida autorizada. Quando Deus precisar te disciplinar, Ele vai dizer não. E não vai adiantar você ficar com um biquinho. O não nos previne de entrarmos em batalhas que não venceremos, ou que não há recompensa. Ele disse aqui para o seu povo: não suba. Quando Deus te diz não, Ele está te guardando de batalhas que você não pode vencer e que não vai ter recompensa. Irmão, tem guerras, tem lutas que você não precisa lutar, porque a recompensa não vale a pena. Às vezes você quer entrar num lugar onde Deus não quer você lá, e você quer lutar uma guerra onde Deus não está, e Deus diz para você: não vá, porque se você for, não vai dar certo. Foi isso que Deus disse aqui para o seu povo. Alguém disse, que eles deveriam ter obedecido na hora que Deus mandou. E aí foram querer obedecer depois. Obediência tardia é desobediência. Do mesmo jeito. Depois não adiantaria eles quererem obedecer a palavra que Deus havia falado com eles. Agora então eles querem ir e Deus fala: não vai adiantar vocês pelejarem. Vocês vão perder se vocês forem para essa guerra. O não nos impede de fazermos o que os outros devem fazer. Veja, Davi queria fazer, só que não era Davi que tinha que fazer, era o seu filho que teria que fazer. Muitas vezes Deus diz não para mim, porque Ele quer que você faça. Que hora que o pastor vai fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo não para o pastor, para que você possa fazer algo. Aqui, Deus falou para Davi: não é você, é seu filho. O não também serve para nos tornar dependentes como Paulo. Quando Deus te diz não, Ele quer criar dependência em você. Você consegue entender isso? Deus não está falando não só para ver a sua dor, o seu sofrimento. Deus está te dizendo não, querido, porque Ele quer te tornar dependente. Eu não vou tirar esse espinho de você. Eu quero que você se torne alguém dependente de mim, porque a minha graça te basta. Então repita isso comigo: o não protege, prepara e disciplina. O não vai fazer essas três coisas com a gente: nos proteger, nos preparar e nos disciplinar. Quando é dito no tempo certo, com a ideia certa. Quando Deus diz não, aquele é o tempo certo, com a ideia certa, com a mente certa. Então nós temos que acatar o não de Deus, porque então Ele está nos protegendo, nos preparando e nos disciplinando. Quem está entendendo, diga amém. Agora veja, querido, muito do que essa geração vive hoje poderia ter sido evitado com um simples não. Muito do que está sendo vivido hoje pelos jovens poderia ter sido evitado com um simples não. Mas pais frouxos, que fazem a vontade de seus filhos, que vivem para fazer a vontade de seus filhos, isentam eles de ouvir uma palavra que os contraria. Eu quero te dizer algo: não se sinta mal por contrariar seus filhos. Eles precisam ouvir um bom e sonoro não de você. Porque se os seus filhos só fizerem o que eles querem, eles vão se destruir.
É por isso que Deus diz não para nós, porque se nós fizermos só o que quisermos, vamos nos destruir. Alguém aqui está me entendendo? Amém. Uma das razões, querido, por você estar vivo hoje, essa é uma das razões. Uma das razões por você estar vivo hoje foi porque você ouviu algumas negativas da vida. Quantos aqui já ouviram muitos não do seu pai e de sua mãe? Amém. Sem você saber, o não do seu pai e de sua mãe manteve você vivo. Mas aqueles que só desejaram ouvir o sim e ouviram o sim, muitos foram parar debaixo da terra. Irmão, o que eu vou dizer é seríssimo. Você sabia que tem muitos filhos mortos por culpa dos pais? Porque os pais foram colocados por Deus como responsáveis para colocar limite nos filhos. E muitos filhos morreram, foram parar debaixo da terra porque os pais não souberam dizer não aos seus filhos. Muitas coisas ruins poderiam ter sido evitadas com um simples não. Você acha que se o não de um pai e uma mãe terrena pode proporcionar algo bom para o filho, você acha que o não de Deus não vai proporcionar algo melhor para mim e para você? Filhos que foram privados de ouvir o não dentro de casa, quando saíram para fora, encontraram um sistema de leis que lhes dizia não. E por não saberem se submeter a outra coisa além de suas próprias vontades, acabaram trazendo danos a si próprios. Isso aqui a gente vê acontecer com frequência. O filho, irmão, eu estou falando aqui de filho, não é só no sentido natural, também no sentido espiritual. Porque nós somos filhos de Deus, amém? No Espírito. Mas veja, filhos que não têm limite, que não ouvem um não dentro de casa, quando eles precisam sair para fora dentro de casa, sabe o que vai acontecer? Eles vão encontrar um sistema de leis aí de fora, que vai dizer na cara deles, não, aqui você não pode passar. Você não pode ir além disso aqui. Aí sabe o que acontece? Porque eles não foram freados dentro de casa, eles saem para fora, eles não têm freio, fazem só suas próprias vontades e acabam perecendo. O não, querido, nos ajuda no trato da rebeldia. Alguém aqui tem filho rebelde? Filhos rebeldes precisam de 3 coisas. Quantas? 3. O que um filho rebelde precisa? E repito, aqui seja no sentido natural, quanto no sentido espiritual, porque nós somos filhos de Deus. Se estamos sendo rebeldes a Deus, nós também precisamos dessas 3 coisas. Um filho rebelde precisa ser ensinado no caminho que deve andar, ele precisa ouvir o não, e ele precisa ser corrigido com a vara da disciplina. Peia nele, chicote, chinelo. Qual foi o último dia que o seu filho ou você tomou uma lambada? Não, escute, com excesso de violência. Disciplina é uma coisa, violência é outra. Mas todo filho rebelde precisa dessas 3 coisas. Aí você vai me perguntar, pastor, mas e o amor? Fica aonde? Porque o filho precisa ser amado também. A palavra diz que o pai que não corrige o filho não o ama. Então dizer não para o seu filho é amá-lo. Esse negócio aí, pastor, de corrigir, de dar peia, de não sei o quê, isso não é amor. Mentira, irmão, a Bíblia diz que quem não corrige o seu filho não o ama. Ou seja, se você corrige ele, se você não lhe nega a disciplina, você está amando ele. A mesma coisa é Deus conosco. E a Bíblia diz mais, que o filho entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Preste atenção aqui. A Bíblia diz 2 coisas. O pai que não corrige o seu filho não o ama. Preste atenção. Estou falando a paternidade natural. O mesmo vale para a paternidade espiritual. Se você não é corrigido, você não é filho de Deus, você é bastardo. Deus está corrigindo você? E o não dele é a correção, querido. Agora veja, a Bíblia também diz assim, que o filho entrega a si mesmo, ele envergonha a sua mãe. E agora vai doer o que eu vou dizer. Salomão disse em Provérbios 29:15 isso aqui, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Se Deus, como nosso Pai, não nos corrige, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que o nome de Deus seja blasfemado por nossa causa. Se você se encontrar com um monte de gente aí no seu caminho,
Você vai ver um monte de gente blasfemando o nome de Deus, sabe por causa de quem? Por causa dos filhos de Deus. E sabe por que Deus nos corrige? Não para que o nome dele seja blasfemado por nossa causa, mas seja glorificado por nossa causa. E quando Deus diz não, não faça isso, é porque Ele está vendo que se você fizer isso, isso vai gerar escândalo e vai manchar o nome de Deus. Quando Ele te diz não, não vá para esse lugar, não toque nisso, não tenha essa amizade, não tenha esse tipo de conversa, não tenha esse tipo de comportamento, é porque Ele está guardando você mesmo, de sujar o nome dEle. O nome de Deus é blasfemado muitas vezes por nossa causa. Eu quero saber desse Deus, o Deus dos crentes, olha lá, crente sem vergonha, mentiroso, caloteiro, trapaceiro. Agora, vai doer mais ainda. Porque, querido, a igreja, ela tem um papel como o papel de mãe. Deus é o nosso pai. Mas a igreja tem um papel como papel de mãe. E Salomão disse aqui que o filho entregue a si mesmo, ele faz o quê? Diga, envergonha sua mãe. Agora veja isso aqui. Se a igreja, como papel de mãe, não te ensina o que você precisa, você traz vergonha para a igreja. Eu vou repetir isso aqui. Se a igreja, que tem o papel como papel de mãe, não te ensina o que você precisa, você traz vergonha para a igreja. Ou você acha que vão falar bem da igreja, que você congrega se você vive todo errado? Se você vive torto, você acha que vão falar bem desse lugar, irmão? Porque o filho que está entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Se você vive de uma maneira errada, querido, as pessoas vão dizer, olha lá, aquele fulano lá daquela igreja. Não é da igreja, não é daquela igreja. Olha lá o fulano daquela igreja. Querido, isso é uma mácula para o lugar que você congrega. Muitas vezes o não, ele vai doer mais com a chicotada no espinhaço do caboclo. Você já ganhou um não doído, irmão? De te fazer chorar? Que o não parece que doeu mais do que te açoitarem? O não, quando ele vem na hora certa, querido, ele vai doer mais do que uma chibatada. Mas ele vai fazer algo por nós. Ele vai nos proporcionar sabedoria para a vida. Preste atenção. O não te proporciona sabedoria para a vida. Quem só diz sim para você, não está contribuindo para o seu bem. Mas quem diz não para você, está promovendo sabedoria de Deus na sua vida. Quem são os adultos hoje que, além de rebeldes, não aceitam ser contrariados? Você conhece alguém assim? Mimado? Rebelde? Não, eu não aceito ser contrariado. Eu não aceito que me digam não. Você conhece um adulto assim? Sabe quem são esses adultos? Eu vou te dizer, eles são aquelas crianças que ouviram poucos nãos, que fizeram só o que queriam, ou que abraçaram a ideia atual do mundo. Porque a ideia atual do mundo hoje é proibido proibir. Irmão, eu fico de cara, olha para mim, eu fico de cara quando eu vejo pessoas acima dos 40 anos de idade, pessoas já na terceira idade, daí para cima, 40, 50 anos de idade, eu fico de cara quando eu vejo essas pessoas se corrompendo com o mundo. Eu fico abismado, porque pessoas com mais de 40 anos de idade, elas nasceram numa época onde o não do pai e da mãe valia mais do que ouro e prata. Aonde o não do pai e da mãe era mais temido do que uma arma de um policial. E eu fico de cara quando eu vejo hoje pessoas já avançadas em idade se corrompendo com o mundo e caindo na lábia do mundo, onde diz que é proibido proibir. Nesse mundo, o não só funciona para invalidar o que é certo. O não do mundo vai prejudicar você. Porque o não do mundo vai querer invalidar aquilo que é certo. Eu vou te dar um exemplo. Se você diz que é crente, que você vai para a igreja, que você não se embriaga como o mundo, sabe o que o mundo vai dizer para você? Eles vão te dizer que não há vantagem alguma nisso. Ah, você é da igreja? Você não se embriaga? Qual é a vantagem disso? Não há nenhuma vantagem você ir para a igreja. Afinal, a vida ela é feita para se viver e você vive só uma vez.
Qual é a vantagem de você ir para a igreja? Não há vantagem nenhuma, porque você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor. O não do mundo é só para invalidar a verdade de Deus na sua vida. Mas o não de Deus é para livrar você do mundo. O não de Deus é para livrar você da morte. Hoje, se você diz que é casado e marido de uma só mulher e que você não se envolve com outras, o mundo vai dizer que não há proveito nisso. Veja, o não do mundo só funciona para trazer o que é mal para você. Eu não sei se isso já aconteceu com você que é casado. Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu sou marido de uma só mulher e vou viver com ela o resto da vida. E tem gente que diz assim, mas qual é o propósito disso? A vida não tem graça. A graça da vida é você poder ficar com quem você quer sem restrição. E quando o amor acaba, eu vou partir para a próxima. Agora, se você disser a eles que a vida que levam está errada, vai dizer para o mundo que a vida que eles levam está errada. Sabe o que eles vão te dizer? Eles vão dizer assim que não há restrições. Que eles podem viver do jeito que eles querem, porque afinal tudo pode. O mundo tem chamado o que é bom de mal e o que é certo de errado. E invertem dizendo que o mal é que é bom e o errado é que é certo. Quando o mundo te disser que você pode algo, você tem que tomar muito cuidado. Porque do lado oposto disso tem Deus dizendo para você, não faça. Quando o mundo te disser de um lado, faça, do lado oposto vai estar Deus te dizendo, não faça. Quando o mundo tiver de um lado dizendo assim para você, isso aí é careta, isso aí é bobeira, você gasta tempo em igreja, isso aí é besteira, você dá dinheiro na igreja. Quando o mundo estiver te dizendo isso, do outro lado está Deus dizendo para você, faça porque essa é a minha vontade. Hoje há uma inversão de conceitos parando sobre nós, e nós não podemos abraçá-las. Não podemos dizer sim para aquilo que Deus disse não. Se por um lado, o Deus desse século diz sim, você pode fazer o que você quiser, por outro lado, o nosso Deus e Pai vai nos dizer, não faça isso, porque o final disso leva à morte. O não de Deus promove vida. Deus não vai dizer sim aonde Ele tem que dizer não, e não vai dizer não onde Ele tem que dizer sim. Eu quero te dar uma palavra, se esse é o seu tempo, se essa é a sua hora, se esse é o seu momento, se prepare para o sim de Deus. Mas se não é, o não de Deus vai ser suficiente para você. Tudo, querido, nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Aquilo que não nos convém, querido, já tem como resposta automática ou não. Vou repetir isso aqui. A Bíblia diz, tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Quando a Bíblia diz não convém, você já tem o não automático. Você pode, mas não convém. Você pode, mas você não deve. Por que eu não faço algo? Eu não vou fazer algo porque aquilo não faz bem, seja para mim ou seja para o outro. Eu posso me prostituir? Posso. Eu posso encher minha cara e me embriagar? Posso. Eu posso fazer tudo que todo mundo faz, mas não vai fazer bem para mim, não me convém. Veja, era lícito os apóstolos irem para todo mundo e pregar o evangelho do reino, porque havia uma ordenança de Jesus, sim ou não? Ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, certo? Agora veja o não de Deus funcionando aqui. Se era lícito, porque havia uma ordenança de Jesus para se pregar o evangelho, Paulo, quando foi querer pregar o evangelho na Ásia, ele ouviu um não do Espírito Santo, não vai para lá. Paulo foi impedido de pregar o evangelho na Ásia pelo Espírito Santo. Onde está isso? Atos 16:6. Olha o que diz aqui. Paulo e Silas percorreram a região da Frígia e da Galácia, uma vez que o Espírito Santo não os deixou pregar a palavra de Deus da província da Ásia. Não era certo pregar a palavra? Não foi isso que Jesus mandou os seus discípulos fazerem? Sim ou não? Sim. Mas por que o Espírito Santo então falou para ele não pregar? Não vai para lá. Porque a instrução do Espírito Santo é mais importante do que a nossa boa intenção de fazer algo.
não pregue. Pastor, por que o Espírito Santo os impediu? Essa é uma boa pergunta. Mas era algo dentro do desígnio de Deus, porque Ele quem conhece os tempos e estações. Quando Deus diz não para você, Ele conhece muito bem os seus tempos e estações. Se Ele diz não, é porque não está pronto para você colher. Jesus certa vez falou assim, levante os olhos e vejam, os campos já estão brancos, vão ceifar. Mas se Ele levanta os olhos e vê que não está pronto, Ele não vai mandar você fazer algo que não está pronto. O não serve também para exercitar em nós confiança na soberania de Deus. Paulo não vai pregar. Senhor, mas por quê? Paulo não vai pregar lá. Mas por quê, Senhor? O Senhor não mandou eu pregar o evangelho para toda criatura? Paulo não vai pregar lá. Mas, Senhor, por quê? Só confia na minha soberania. Eu conheço o tempo e a estação certa. É difícil para nós compreendermos porque Ele nos diz não. Mas eu confio que Ele tem tudo no tempo certo para mim. Você consegue entender quando Deus te diz não? Você pode não conseguir compreender, mas você tem que confiar que Ele tem as coisas no tempo certo para você. Ele vai te dizer não para alguma vontade sua. Não, essa não é minha vontade para a sua vida. Ele vai dizer não para alguns relacionamentos. Não, eu não tenho esse relacionamento para você. Ele vai dizer não para a sua pressa. Ele vai dizer não, esse não é o meu tempo para você. Esteja pronto para essas coisas. O problema é que nós achamos que Deus tem que dizer sim para tudo que desejamos. Agora pensa comigo. Se Ele concordasse com tudo que queremos, Ele também estaria concordando com a nossa própria ruína. Por que Deus não concorda com tudo que você quer? Porque Ele sabe que se Ele concordar com tudo que você quer, Ele está te mandando para a destruição. Olha o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz assim, que há caminhos para o homem que aos seus próprios olhos lhe parecem retos, mas o final dele leva à morte. Isso está lá em Provérbios 14, 12, está exatamente com essas palavras. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Só o não de Deus pode parar você e ir no destino da morte. E é o Senhor também quem julga as motivações dos corações, porque também está escrito em Provérbios 16, 2, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Sabe o que acontece, querido? Muitos de nós criamos a falsa ilusão, baseado dentro da própria palavra, que Deus tem que nos dizer sim para tudo que nós queremos fazer. Deus não tem que dizer sim para você em tudo, irmão. E Ele não vai. Eu quero isso. Se Ele falar não, é não e ponto final. Pastor, mas está escrito isso? Pastor, mas está escrito aquilo? Pastor, mas tem esse versículo? Pastor, mas tem aquele outro versículo? É verdade, tem esse, aquele versículo, só que você precisa entender exatamente o que Deus está querendo dizer. E se Ele diz para você, querido, que Ele conhece a motivação do seu coração, Ele conhece a motivação do seu coração. Eu e você nos enganamos, mas não enganamos a Ele. Ele sabe por que nós queremos de coisas. Ele sabe por que corremos atrás dessas coisas. E quando Ele diz não, Ele está tentando nos frear para não encontrarmos aquilo que vai trazer dano sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Pastor, mas Paulo falou que todas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim, e por intermédio dele é o amém. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aonde está o sim de Cristo e o seu amém para nós? Preste atenção, Deus não tem que dizer sim para tudo para você. Não, pastor, mas está aí nesse texto aí, ó. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim, e para ele o amém. Será? Sabe onde está o sim e o amém de Deus para você? Dentro das promessas dele. Você não vai encontrar sim e amém fora da promessa de Deus. É nas coisas que fazem parte da promessa de Deus que você tem o sim e o amém. Deus não vai dizer sim para aquilo que rouba você das promessas e do propósito dele. Então esteja pronto para ouvir um belo e sonoro não. Agora veja, o próprio Jesus tinha consciência do não de Deus. Irmão, eu citei homens aqui que ouviram não. E agora eu vou falar do próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Cristo tinha consciência do não. Onde que está isso, pastor? Mateus 26, 39, eu vou ler o texto. Indo um pouco mais adiante,
Prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou. Olha o que Jesus orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmão, o próprio Cristo tinha consciência do não. Veja, se o meu querer ele for colocado à frente do querer de Deus, eu não estarei pronto para ouvir o não dele. Sabe qual é a luta que nós temos? Olha para mim. Sabe qual é a luta que eu e você temos? De conquistar o nosso querer para o querer de Deus. Mas se o seu querer é colocado à frente do querer de Deus, você não vai saber lidar quando Deus te disser não. Porque o que você quer está à frente do que Deus deseja. Irmão, preste atenção. Deus, Ele é seu Pai, sim ou não? Sim. Diga, Deus é meu Pai. Diga de novo, Deus é meu Pai. Mas uma coisa Deus não vai fazer. Deus não vai mimar você para algo que está fora da vontade dEle. Ele te ama, Ele cuida de você, mas não espere Deus te mimar e concordar com algo que está fora da vontade dEle para a sua vida. Porque Ele não vai. Ele não vai te mimar para algo que vai comprometer o propósito dEle. Veja uma coisa, a vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz, não era? Sim ou não? Mas o cumprimento dessa vontade passou pela aceitação de Jesus com o propósito estabelecido pelo Pai. A Bíblia diz que agradou a Deus moer seu próprio filho. Só que o próprio filho precisou aceitar aquilo que vinha do Pai. Irmão, se Jesus quisesse, o próprio Jesus deixou isso claro. Ele falou assim para os seus discípulos: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora que me mandaria 12 legiões de anjos e eu seria libertado. Seria livre. Nada ia acontecer comigo. Veja, se Jesus quisesse, bastasse uma palavra dele. Só que Jesus disse sim para Deus e não para si mesmo. Eu posso sair daqui a hora que eu quiser, mas não seja feito a minha vontade. Era tipo assim, veja, vamos imaginar Jesus lá naquele momento. Pai, olha Jesus orando, Pai, será que não há outra forma de salvá-los? Pai, será que não há outra forma de redimi-los? Não, Jesus, não há outra forma. É preciso que você beba desse cálice. Ele teve que ouvir o não do Pai. Não há outra maneira, você tem que beber o cálice. É fato que algumas das coisas que Ele não nos permitiu fazer, só serão compreendidas na eternidade, quando nos tornarmos como Ele é. Só assim veremos de fato como Ele vê. E seremos gratos por termos sido impedidos de muitas coisas. Irmão, agora você não está entendendo muita coisa, mas você vai entender na eternidade. E você vai ser grato por Deus ter impedido você de fazer um tanto de coisa que você achou que tinha que fazer. De entrar num monte de lugar que você achou que tinha que entrar. De se envolver com um monte de pessoa que você achou que tinha que se envolver. Irmão, quantos aqui já não passaram noite chorando por causa daquele relacionamento? Ai, ela era minha vida, ele era minha vida, eu não sei o que vai ser de mim sem ele, sem ela. E mal sabia você que Deus estava dizendo não e livrando você de uma enrascada. E aí lá na eternidade, Deus vai mostrar para você, está vendo aquele dia que você chorou? Que você passou noite sem dormir, chorando, está vendo? Pois é, eu estava livrando você. Eu estava dizendo não para algo que você estava querendo dizer sim. Que é? Vamos lá, estou começando a ir para o fim. Preste atenção aqui. Todos nós conhecemos aquela passagem de Romanos 8,31 que diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós. Só que essa passagem, ela se complementa com os versículos anteriores, onde Paulo, a partir do verso 28, diz assim, ó, preste atenção aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí no verso 29 ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora ouça o que eu vou te dizer. Se você o ama, quem é que o ama?
todas as coisas vão contribuir para o seu bem, até o não de Deus. Agora, se você não ama, você está entregue aos seus próprios caminhos, você vai encontrar uma parede lá na frente, você vai se arrebentar nela. Você vai encontrar um buraco lá na frente, você vai cair nele. Mas se você o ama, tudo vai cooperar para o seu bem, até o não de Deus. E graças a Deus por isso. Porque o não dele vai contribuir com o seu propósito para a minha vida, para que eu me torne conforme a imagem de seu filho. Sabe qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Qual é o propósito de Deus? Com que você nessa terra se pareça com o filho dele. E dizer não para você vai te tornar parecido com o filho dele. Agora uma pergunta básica. E agora é a hora da sinceridade. Uma pergunta básica. Quantos aqui gostariam de já ter sumido desse mapa? Não, eu vou melhorar. Quantos aqui gostariam de ter ido embora dessa cidade? Amém. Misericórdia. Dessa geografia. Não, pastor, eu não queria ir embora dessa cidade de geografia, eu queria ir embora desse planeta. Tem alguém aqui assim? Você está ruim, irmão? Quantos aqui, preste atenção, vamos lá, estou indo para o final. Quantos aqui não desejaram ou desejam ir embora desse lugar? A questão é, você tem o sim de Deus? Não. Quem falou não? Eu quero sumir desse lugar, ok. Você pode ir? Pode, claro que pode. Deus não vai amarrar você no pé da cama, falar para você não ir não. Eu quero ir embora dessa cidade. O ponto é, você tem o sim de Deus? Porque, querido, se você não tem o sim de Deus e você escolhe ir, você é apenas mais um Jonas fugindo da palavra e do tempo dele para a sua vida. Eu quero ir embora. Pode ir. A minha questão com você é, Deus falou que você pode ir? Falou, então levanta a âncora, issa as velas e vai-te embora. Mas se ele não falou, querido, você só vai ser um Jonas fugindo da palavra e do tempo dele para a sua vida. E se você é esse ou essa, escute o que eu vou dizer, que eu vou ser profeta agora. Se você é esse ou essa que está querendo comprar a sua passagem num barco que vai para longe, e não é o tempo de Deus, eu estou aqui para jogar você de volta no mar aos cuidados do Espírito Santo. Eu vou ser aquele que vai dizer para você, vai para o mar. Porque Jonas estava indo para uma direção contrária, quando Deus queria ele numa direção oposta. E a tempestade que veio sobre o barco só passou depois que Jonas foi lançado no mar e foi engolido por aquilo que nós chamamos de Espírito Santo, o grande peixe. Se você está com vontade de ir para uma direção, mas não é tempo de Deus, você não tem palavra de Deus, Deus vai lançar você no mar, para que você aprenda a ter cuidado com o Espírito Santo, e só Ele pode te levar para o centro da vontade de Deus. Então escute, querido, e eu vou terminar com isso. Escute, o que nos protege é aquilo que sai da boca de Deus, seja o seu sim, ou seja o seu não. É isso que protege você. Alguém disse que é Deus quem paga a conta, não de quem está por conta, mas porque quem assume a conta de Deus. Eu vou repetir. É Deus quem paga a conta, não de quem está por conta, mas por quem assume a conta de Deus. E se ele disser não, você está assumindo a conta de Deus. Se você aceitar o não, você está aceitando a conta dele. E ele vai pagar o resultado da sua obediência. Eu quero ir embora, tudo em mim quer subir daqui. Mas Deus falou não e eu vou permanecer. Eu quero te dar uma palavra, ele vai continuar pagando sua conta. Então seja o seu sim, sim e o seu não, não. Porque a Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno. Agora olha aqui, irmão. Se Deus diz sim, se Deus diz não e nós dizemos sim, nós estamos caminhando para andar na vontade de outro. Deus disse não. E eu vou dizer sim. Se eu andar no meu sim, eu estou andando na vontade de outro. Se Deus disse não,
eu fico aonde Deus quer que eu esteja. Lembre-se, olha para mim, eu termino. O não, repete comigo, o não me protege, me prepara e me disciplina. Você recebe essa palavra? Se é não, fica na sua. Sossega seu facho. Porque quando for tempo de clareza, tudo vai cooperar para o seu bem. E se o seu bem agora, para cooperar com você, é não, fique quietinho. Porque Deus está vendo que você não está vendo. Deus sabe que você não sabe. E o final disso tudo é para frutificar na sua vida e gerar honra e glória para o nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.